cumprimentar os irmãos e as irmãs que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor. Me chamo Jennifer e há um tempo atrás eu dei um testemunho aqui no canal falando sobre como que foi o meu processo para me libertar de uma seita que eu estava, e acabei falando também sobre vaidades, maquiagem, esmalte, enfim. Talvez tenha sido um vídeo um pouco polêmico, né? Mas eu não mudei a minha opinião. Eu continuo pensando daquela forma, mas eu me arrependo daquele vídeo, porque eu acho que eu posso ter servido de pedra de tropeço para muita gente. Às vezes, através de um vídeo, é difícil, né, a gente ficar só ali respondendo comentário, é diferente do que tá, às vezes, né, com a pessoa ali na frente, numa conversa em si. Teve muitos comentários positivos e muitos negativos também. Acho que mais negativos. Muitas pessoas entenderam o que eu falei, mas outras pessoas não entenderam e até algumas me atacaram. Mas em relação a isso, graças a Deus, tá super tranquilo. Eu não tenho mágoa e nem fiquei com raiva de ninguém. Mas teve uma pessoa que comentou que eu nunca tinha amado a Deus porque eu nunca tive prazer em me vestir decentemente. Primeiramente, eu queria falar que nunca me vesti indecentemente. As minhas roupas são todas decentes, mas isso me tocou muito porque eu fiquei pensando, né, como que eu poderia ter dado um testemunho muito melhor do que aquele, falando sobre muitas obras que Deus fez na minha vida, muitas coisas boas que Deus fez para mim, muitos livramentos que Deus me deu, incluindo o principal de todos, que foi lá em 2003, quando a minha mãe, ela descobriu que ela era estéril e ela não podia ter filhos. E os médicos falaram para ela que não tinha o que fazer, que ela tinha cisto nos ovários e que ela não queria ter filhos. Mas a minha mãe nunca desistiu. Ela orou, orou, subiu no monte, fez campanha. Ela passou muito tempo orando. E só depois de 5 anos de casada com meu pai que ela recebeu a revelação de Deus no meio de um culto onde estava todo mundo orando. O pastor, no meio da oração, o pastor chegou para ela e falou para ela que aquilo que ela estava pedindo para Deus, Deus ia dar para ela. E todo mundo sabia que minha mãe queria ter um filho. E aí, 9 meses depois, eu nasci. E hoje a minha mãe tem 4 filhos. Eu acho que esse é o principal testemunho da minha vida. É saber que a minha mãe era estéril, mas graças a Jesus, hoje ela tem 4 filhos. Outra vez, eu tinha 6 anos e eu tava com muita dor de cabeça mesmo. Eu passei o dia inteiro chorando, reclamando pra minha mãe que eu tava com muita dor de cabeça. E aí, isso era num domingo. E a minha mãe falou que na segunda, né, no outro dia, ela ia me levar cedo no hospital. E eu passei o dia inteiro com muita dor de cabeça. Era uma dor, assim, inexplicável. E quanto mais eu tomava remédio, mais doía. Eu tinha um vizinho que ele sempre me levava pra igreja. Sempre. A gente ia ou na Assembleia ou na Deus é Amor. E aí, nesse dia em específico, a gente foi na Deus é Amor. Em uma diferente, eu nunca tinha ido naquela. Foi em um bairro diferente do que eu estava acostumada a ir. E aí, chegando lá, eu continuava com muita dor de cabeça, com muita dor de cabeça. E quem já foi na Deus é Amor sabe que no final do culto eles têm as revelações, né? No meio das revelações, a irmã falou que tinha alguém ali no meio que tinha sentido dor de cabeça o dia inteiro. E que essa pessoa não sabia ainda, mas que ela estava com um tumor no cérebro. Mas se ela tivesse fé, Deus estava curando ela. E todo mundo levantou a mão. E eu não.
porque eu achei assim, ah, não deve ser eu, né? Vai, não devo tá com tumor no cérebro, tá? Eu acho que não é pra tanto, então não sou eu. E eu tava lá no fundo, e eu tinha 6 anos, eu era muito pequenininha, no meio de uma multidão inteira de pé. Ninguém ia me enxergar na minha cabeça, né? E aí todo mundo levantou a mão, e a mulher falando, gente, levanta a mão, quem é? Porque ainda a pessoa não levantou. E aí eu levantei a mão, e ela falou que era eu. E aí, tipo assim, eu fiquei pasma, né? Eu fiquei, meu Deus, como assim era eu? E aí eu fui lá na frente, ela orou por mim, e eu nunca mais senti aquela dor de cabeça. Eu lembro que eu contei pra todo mundo, porque eu fiquei assim, gente, Deus me curou de um câncer agora. E eu contava pra todo mundo. A minha avó também sempre foi uma pessoa que me levou muito pra igreja. Desde pequenininha sempre gostei de ir no culto com ela, sempre. E aí eu, tipo, cheguei em casa e fiquei contando pra minha avó que Deus tinha me curado de um câncer. E a minha avó falando, nossa, que bom que tu tem fé. Isso, esse dia, e principalmente a minha avó, foi um dos pontos principais, assim, na minha fé. Porque sempre foi o meu sonho ir pra igreja. Sempre foi, desde pequenininha. Eu queria ser crente. Todo mundo perguntava pra mim, o que tu quer fazer quando tu crescer? Eu respondi, eu quero ser crente. Esse dia foi, assim, um dia muito importante pra mim. Eu nunca me esqueço e eu nunca deixo de contar quando eu tenho oportunidade. Quando eu tinha 14 anos, na verdade eu tinha 13, os meus pais, eles se separaram. E foi uma época muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Eu nunca tive uma relação muito boa com a minha mãe. A gente sempre brigou muito e não vou entrar em detalhes, enfim, mas a gente sempre brigou muito, a gente nunca teve uma relação boa. E o fato dos meus pais se separarem, quando eu tinha 13 anos, foi muito difícil pra mim, sabe? Foi muito difícil assimilar tudo. Eu não tinha o meu pai, que eu sempre fui muito apegada, e eu tava só com a minha mãe, e eu cuidava do meu irmão pequeno. A minha mãe tava muito mal na época também, mas eu sempre indo pra igreja, sempre, sempre, sempre. Eu sempre fui muito aberta assim no mundo espiritual, sabe? E eu comecei a ver vultos, a ter sonhos. Eu acho que eu até comento isso no outro vídeo, mas teve um dia que nossa, eu saí assim, 5 horas da manhã, eu saí de pé no chão, na chuva, fui da casa do meu pai correndo pra casa da minha mãe, e aí cheguei lá na casa da minha mãe, eu chorei muito porque eu tinha muito pesadelo, eu via muita coisa, eu ouvia muita coisa, era muito ruim. E aí teve um dia em específico que eu estava sozinha na casa da minha mãe, nessa época eu já não tinha mais o meu pai. Eu tava sozinha na casa da minha mãe e eu vi um vulto passando assim, rente ao chão, sabe? Como se fosse uma fumaça preta. E aí eu fiquei assim, parada. Me deu um gelo, eu não conseguia me mexer, eu não tinha coragem de me mexer. Meu olho encheu de lágrima e eu lembro como se fosse ontem que eu arrepiei toda, eu paralisei, eu fiquei assim parada e eu vi aquela fumaça assim no chão, sabe? E aí depois eu fiquei por muitos dias vendo. Às vezes eu tava aqui fazendo alguma coisa e eu via nitidamente alguém passar do meu lado. E era sempre em fumaça, sabe? Às vezes era uma fumaça rente ao chão, às vezes era como se fosse uma pessoa. E aí, de novo, eu fui na igreja com a minha avó, como era de costume, toda quarta e todo domingo. Eu ia na igreja com a minha avó. E aí, a mulher falou pra mim, no momento das revelações, a mulher falou pra mim que eu estava tendo visões e que estava muito furioso comigo, que ele estava armando contra a minha vida. E ele estava planejando uma forma de acabar com a minha vida. Aí, depois desse dia também, nunca mais tive visões ruins, graças a Deus. Eu sempre. Na verdade, eu tive visões ruins, mas eu sempre soube lidar com elas melhor. Eu nunca fiquei em pânico, sabe? Eu aprendi a lidar com isso de uma forma bem mais clara. Eu conseguia discernir o que que era, conseguia orar, repreender. Eu nunca mais fui paralisada pelo medo, sabe? Eu sempre soube que Deus era maior. Nessa época também
foram uns 3 meses, eu permaneci morando só com a minha mãe. Meu pai estava em outra cidade. Meu pai estava trabalhando de noite, ele era vigilante. E aí a minha prima teve um sonho que meu pai ia bater o carro. E aí o meu pai disse que não, que ele era um motorista de caminhão há 20 anos, que ele não ia bater o carro ainda mais de madrugada. E aí eu fui na igreja com a minha avó, mais uma vez, na Deus é Amor. E aí, outra vez, todo mundo levantou a mão na hora da revelação e não era ninguém. E a mulher falando muito claramente que tinha alguém, algum familiar de uma pessoa que estava ali, que ia bater um carro num acidente muito feio, que essa pessoa não ia sobreviver. E todo mundo levantando a mão e eu não. E aí, na última vez que ela pediu para levantar a mão, eu fui lá, levantei a mão e ela falou que Deus estava dando o livramento. E todo mundo da família sabe disso e é muito nítido que era o meu pai, porque a minha prima sempre teve sonhos assim de coisas que vai acontecer. Ela sonhou muitas coisas já que já aconteceram, inclusive a morte do irmão dela, que foi uma coisa muito muito forte. Ela passou meses mal e aí depois acabou acontecendo exatamente como ela tinha sonhado. Quando eu tinha 15 anos, eu já estava morando com meu pai. Eu estava já em outra cidade. Eu estava longe da minha mãe. Eu não tinha muito contato com a minha mãe. Ela acabou ficando grávida. E pelo fato de eu não ter uma relação com ela muito boa, isso me abalou muito. Porque na minha cabeça, o fato da minha mãe ter outro filho ia fazer com que ela esquecesse mais ainda de mim. Que a gente fosse mais distante uma da outra do que já era. E isso me deixou muito mal mesmo. O meu pai sabia disso e ficou tão constante, assim, ficou tão normal eu sair da escola chorando e ir para casa porque eu não aguentava ficar na aula, que o meu pai deixou autorizado na escola para para me liberarem quando eu quisesse sair, porque ele sabia que eu não estava bem. Eu acordava chorando e eu ia dormir chorando. Eu não via nenhum motivo para continuar viva. E eu sabia muito bem que o que eu queria, acabar com a minha dor, acabar com o meu sofrimento. Eu não fazia isso porque eu sabia que não era o que Deus queria. Mas a vontade era muito grande, muito grande. Eu fiquei assim por muito tempo. Até que um dia eu cheguei em casa, mais uma vez, eu liguei pro meu pai, falei que eu tava indo embora da escola, que eu não tava aguentando ficar. Eu tava chorando muito. E aí ele falou que no horário de almoço dele, ao invés de ir pro restaurante almoçar, ele iria pra casa pra ficar comigo. E eu saí da escola, fui pra casa chorando muito, muito, muito. Eu me ajoelhei no meu quarto e eu pedi pra Deus, por favor, me ajudar, porque eu não tava mais aguentando. Eu lembro exatamente das palavras que eu disse. Eu falei assim: Senhor, por favor, me pega no colo e me leva, porque eu não consigo mais andar. Eu me emociono quando eu falo isso, porque não tinha mais felicidade nenhuma na minha vida. E eu lembro que depois que eu falei isso, eu orei assim com todas as minhas forças, com toda a fé que eu tinha. Eu tava muito fraca, muito mal. E depois que eu terminei de orar, eu sentei na minha cama e chorei, chorei, chorei muito, 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 muito. Aí eu dormi. Assim, eu senti muito, muito sono e eu acabei dormindo. E eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava em uma cidade de noite e tinha um demônio no meu sonho que ele estava destruindo toda a cidade. E aí ele destruiu tudo. E eu ficava implorando, gritando pra Deus. Eu tentava me esconder nos lugares, mas ele destruía tudo. E eu não conseguia fugir. Tinha um mato, uma floresta por perto, e eu não conseguia fugir pra lá. Tipo, eu não conseguia passar. E ele destruiu tudo. E cada vez que ele via eu falando Deus, eu chamando por Deus, ele ficava com mais raiva ainda e ele quebrava tudo. Até que eu sentei no chão, sem esperança no meu sonho,
Fiquei lá sentadinha, esperando ele me matar, porque no sonho eu não tinha mais. Eu sabia que não ia sair dali. E eu sabia que eu tava sonhando. Isso que é o mais impressionante, eu sabia que era um sonho. E quando eu sentei assim que ele tinha quebrado tudo, ele tinha matado todo mundo, ele veio pra cima de mim, e aí eu só vi assim sair por trás de mim dois braços com a roupa branca, manga longa assim, muito, muito, muito branca, um branco brilhoso, sabe? Era uma luz e me abraçou assim por trás e me levou pra fora da cidade, me levou pra uma floresta. E aí eu tava chorando no meu sonho. E eu falei assim: eu achei que tu tinha se esquecido de mim. Aí ele me abraçou. Eu não vi o rosto dele em nenhum momento, eu só conseguia ver a roupa. Ele me abraçou e disse assim: eu nunca vou esquecer de ti. Eu acordei com meu pai, que tinha chegado em casa, e eu não tinha mais aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Não tinha mais. Tinha passado. Toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, todo aquele medo, desespero tinha ido embora. Eu não tinha mais nada daquilo. E aí eu fui em uma igreja. Nessa época eu fui na Catedral do Amor. Catedral. Não, Catedral dos Milagres, desculpa, eu errei o nome. Fui na catedral e aí tinha uma missionária lá. Ela veio falando em línguas pra perto de mim. E ela falou assim: Deus te viu no teu quarto essa semana. E ele tá mandando te dizer que ele te ama muito. E ele tá te chamando pros mistérios dele. Aquilo foi muito forte. Tinha uma amiga minha junto comigo. Ela me abraçou e eu fiquei chorando, 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 chorando muito, 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 muito. Aquilo foi muito forte. Eu já sabia que ele me amava, mas eu precisava ouvir. Desde aquele dia, nunca mais eu tive a mesma visão de Deus que eu tinha. Porque antes disso, pra mim, Deus ficava sentado num trono e aí eu tinha que tentar falar com ele, mas eu não tinha certeza se ele ia me ouvir ou se ele ia fazer aquilo que eu tava pedindo. Talvez ele tivesse coisas mais importantes pra fazer. Essa era a minha visão de criança, sabe? E eu, nessa época, eu perdi essa visão. Eu sabia que, na verdade, Deus não estava lá sentado num trono, vendo se ele ia ou não ouvir as minhas orações, mas que o Espírito Santo estava aqui comigo e ele estava recolhendo as minhas lágrimas, ele estava cuidando de mim. Ali, nunca mais eu tive a mesma visão, sabe? E ali eu passei a estudar muito sobre teologia, sobre testemunhos das pessoas, história do cristianismo, de todas as igrejas, assim, as doutrinas das igrejas. Eu me tornei apaixonada em estudar a Bíblia. Foi tudo graças a isso. Então, hoje em dia, eu tô com 19 anos, eu sou muito grata a tudo o que aconteceu. Eu não tenho mágoas do meu passado, eu não penso assim, nossa, mas por que que aconteceu comigo? Eu não merecia aquilo. Eu não tenho essas mágoas, eu entendo que tudo o que aconteceu serviu para me ensinar e que em todo momento, por mais difícil que parecesse, Jesus estava no controle. Ele sempre teve no controle de tudo que aconteceu e tudo serviu de aprendizado. Tudo, tudo já estava destinado, tudo já tinha sido cuidado de cada detalhe. Ele cuidou de cada detalhe e que ele nunca me abandonou. Por mais que em alguns momentos eu pensasse que sim, por mais que em alguns momentos para mim parecesse, mas que ele nunca me abandonou, que ele nunca me esqueceu e que isso nunca vai acontecer, porque ele é fiel na nossa vida. Ele nos ama muito. Deus é bom o tempo todo, ele não falha e ele não tarda. Tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Se em algum momento alguém ficou escandalizado naquele meu primeiro vídeo, eu peço desculpas,
Do fundo do coração, nunca quis escandalizar ninguém. Eu só queria contar o que aconteceu comigo. Nunca foi a minha intenção. A quem se sentiu ofendido também, peço perdão. Que Jesus conforte o coração de todos. Que tudo que nós façamos, façamos sempre para a honra e glória do Senhor. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.